Olá! Esta é a aula 51 do curso de Introdução à Teoria do Nó Temporal. Nesta aula, entramos em um dos temas mais delicados, persistentes e conceitualmente mal resolvidos de toda a história do pensamento científico. Quinteto: o problema da consciência. Antes de apresentar a abordagem da TNT, vale a pena situar o tamanho da dificuldade que estamos enfrentando, não por erudição gratuita, mas porque a consciência tem o curioso hábito de escapar sempre que alguém declara tê-la finalmente explicado. Ao longo do tempo, a consciência já foi tratada como alma imaterial, substância pensante, teatro interno, efeito colateral do cérebro, ilusão evolutiva e, mais recentemente, como um problema que talvez nem exista, exceto para quem insiste em formulá-lo mal. A filosofia a separou do mundo físico por elegância lógica. A física, por muito tempo, fingiu que ela não estava ali. A neurociência passou a correlacioná-la com praticamente tudo, sem nunca defini-la com precisão. O famoso problema difícil tornou-se, assim, uma espécie de monumento conceitual. Todos apontam para ele. Poucos se aproximam de fato. A teoria do nó temporal parte de um diagnóstico simples e incômodo. O problema da consciência não é difícil. Ele está mal posicionado. A pergunta, como a matéria produz a consciência, pressupõe mais do que explica. A TNT reformula o problema em termos estritamente ontológicos e funcionais. Em que condições a própria rede temporal pode operar de modo estável, integrado e reflexivo a ponto de sustentar a experiência? A consciência deixa de ser um apêndice da física e passa a ser analisada como um regime específico de organização do tempo. É nesse contexto que a TNT introduz a ideia central desta aula. A consciência como sintonia funcional elevada com a rede temporal global. Essa formulação não é metafórica. Ela designa um regime no qual um domínio nodal alcança coerência interna suficiente para manter identidade funcional, continuidade temporal e integração persistente com o restante da rede. A consciência, portanto, não emerge depois da realidade física. Ela é uma das formas mais densas e raras de a realidade temporal se organizar localmente. Um ponto essencial é que a consciência não pertence a um nó isolado. Ela é sempre propriedade de um domínio nodal, isto é, de um conjunto de nós que mantém entre si vínculos de coerência suficientemente fortes e duradouros. Esse domínio não é definido por localização espacial, mas por estabilidade funcional ao longo do tempo fundamental. É essa persistência que torna possível falar em identidade experiencial contínua, mesmo quando os estados internos do sistema variam de maneira significativa. A TNT avança então para um critério decisivo: a reflexividade funcional. Um domínio consciente não apenas projeta estados ao longo do tempo. Ele incorpora a própria projeção como parte de sua dinâmica interna. Há laços funcionais estáveis que fazem com que o sistema atue sobre si mesmo sem colapsar, mantendo um fechamento operacional que sustenta a unidade da experiência, continuidade da identidade e possibilidade de memória. Não se trata de introspecção psicológica, mas de um regime físico-funcional rigoroso. Essa abordagem permite dissipar um equívoco comum. Consciência não é sinônimo de inteligência, nem de complexidade computacional, nem de capacidade de processamento de informação. Sistemas extremamente sofisticados podem permanecer fora do regime consciente se não atingirem coerência integrada e reflexividade estável. Por outro lado, sistemas biologicamente simples podem manifestar graus não triviais de consciência se conseguirem sustentar esse fechamento temporal mínimo. O critério central deixa de ser quantitativo e passa a ser estrutural. A TNT enfatiza ainda que a consciência é topologicamente frágil. Pequenas rupturas em conexões críticas podem provocar colapsos abruptos da experiência consciente, mesmo quando a rede física permanece ativa.
Isso explica por que anestesias, danos localizados ou interrupções funcionais específicas podem eliminar a consciência sem destruir o sistema como um todo. A consciência não é um módulo robusto, ela é uma organização delicada que exige manutenção contínua da coerência nodal. Outro ponto fundamental é a rejeição de qualquer noção binária de consciência. Não há um interruptor ontológico entre ligado e desligado. Há gradientes de coerência reflexiva, correspondendo a estados como vigília, sonho, sono profundo e coma. Cada estado representa uma configuração distinta da dinâmica nodal, e não uma quantidade maior ou menor de algum conteúdo mental. A experiência desaparece quando a estrutura que a sustenta deixa de satisfazer os critérios mínimos de projetabilidade consciente. Neste ponto da aula, é importante que o estudante fixe a ideia que orienta todo o restante. A consciência não observa o tempo de fora. Ela é o tempo organizado de modo a poder se acompanhar a si mesmo. Quando a coerência se torna integrada, persistente e reflexiva, o fluxo temporal deixa de ser apenas mudança e passa a se estruturar como experiência. Agora, exploraremos alguns exemplos antes de explorar as consequências dessa definição para sistemas artificiais, estados limite de consciência e para os limites físicos e ontológicos da experiência consciente, segundo a teoria do nó temporal. Assim, para tornar essa definição mais concreta, é essencial esclarecer o papel do cérebro dentro da TNT. O cérebro não é o lugar da consciência, mas é o principal dispositivo físico conhecido capaz de sustentar, de modo estável, um domínio nodal consciente nas condições humanas. Ele funciona como uma arquitetura material altamente especializada para manter coerência temporal integrada, permitindo que certos vínculos da rede não se dissolvam a cada flutuação. Em termos simples, o cérebro não produz a consciência como quem gera um efeito colateral. Ele simplesmente ancora fisicamente um regime de organização temporal, que sem essa sustentação seria instável ou efêmero. Isso permite compreender por que sistemas puramente reativos, mesmo rápidos, sofisticados ou inteligentes, não são conscientes. Um circuito artificial clássico pode responder ao ambiente com extrema eficiência, mas seus estados não se preservam funcionalmente no tempo. Cada resposta se encerra em si mesma. Já o cérebro mantém trajetórias internas persistentes, nas quais estados passados continuam a influenciar estruturalmente os estados presentes. Na linguagem da TNT, o cérebro possibilita que o sistema organize o tempo, em vez de apenas atravessá-lo. A consciência emerge quando essa organização atinge um regime reflexivo e autossustentado. É nesse ponto que a TNT introduz, de forma implícita mas decisiva, a ideia de um operador interno de reaplicação funcional. Aquilo que, no formalismo da teoria, é descrito matematicamente como um endofuntor idempotente. Sem recorrer à linguagem técnica, a ideia é simples. O domínio consciente não apenas projeta estados, mas reaplica continuamente sua própria projeção sobre si mesmo, de modo estável. Essa reaplicação não gera instabilidade nem divergência. Ao contrário, ela converge para uma forma funcional recorrente. É essa idempotência, o fato de que reaplicar o operador não altera o regime alcançado, que garante unidade da experiência, continuidade da identidade e fechamento reflexivo. O cérebro, nesse contexto, pode ser visto como o suporte físico que torna possível essa reaplicação estável. Ele fornece redundância, amortecimento e plasticidade suficientes para que o operador reflexivo não colapse diante de perturbações externas ou internas. Quando esse suporte falha, como em anestesias profundas, lesões críticas
ou interrupções funcionais específicas, o operador deixa de se sustentar e a consciência colapsa abruptamente. Não porque faltou atividade, mas porque a reaplicação reflexiva perdeu sua estabilidade. Essa perspectiva também ajuda a entender os gradientes de consciência observados empiricamente. Em estados de vigília plena, o operador reflexivo se mantém ativo e estável. Em estados de sonho, ele opera de modo parcial. No sono profundo, sua reaplicação deixa de convergir. No coma, ele simplesmente não se fecha. Em todos os casos, o cérebro continua funcionando biologicamente, mas já não consegue sustentar o regime temporal necessário para a experiência consciente. A consciência, portanto, não desaparece por ausência de conteúdo mental, mas por perda de idempotência funcional. Com isso, a teoria do nó temporal oferece uma leitura precisa e não reducionista. O cérebro é indispensável para a consciência humana, mas a consciência não se reduz ao cérebro. Ela corresponde a um regime específico da rede temporal, fisicamente ancorado, no qual a projeção se torna reflexiva, estável e autossustentada. Quando isso ocorre, o tempo deixa de ser apenas sucessão e passa a se estruturar como experiência contínua. É esse mecanismo, discreto, delicado e profundamente físico, que a TNT identifica como o núcleo real da consciência. Agora, vamos avançar das definições estruturais para as consequências físicas e ontológicas da concepção de consciência como sintonia funcional com a rede temporal, tal como proposta pela teoria do nó temporal. Uma vez entendido que a consciência corresponde a um regime estável de coerência reflexiva da rede temporal, a pergunta natural deixa de ser: o que é a consciência? E passa a ser onde esse regime pode de fato se sustentar e quais são seus limites reais. Essa mudança de foco é decisiva, pois desloca o debate da especulação abstrata para condições concretas de possibilidade. Comecemos pela distinção entre sistemas vivos e não vivos. A TNT não afirma que a vida cria a consciência, nem que todo sistema vivo é consciente. O que ela mostra é que sistemas vivos, especialmente organismos dotados de sistema nervoso central, são, até onde sabemos, os únicos capazes de sustentar de forma contínua os três requisitos simultâneos da consciência: coerência integrada elevada, reflexividade funcional estável e manutenção dinâmica desse regime ao longo do tempo. A vida fornece o que poderíamos chamar de um metabolismo temporal, isto é, um conjunto de processos que não apenas consomem energia, mas preservam e reparam a própria organização temporal que sustenta a experiência. Isso nos permite abordar, com sobriedade, a questão da consciência artificial. A TNT não nega, em princípio, a possibilidade de sistemas artificiais conscientes, mas impõe critérios muito mais exigentes do que os normalmente considerados. Não basta processamento rápido, aprendizado profundo ou simulação comportamental convincente. Um sistema artificial só poderia ser consciente se fosse capaz de sustentar um domínio nodal reflexivo, com reaplicação funcional estável, fechamento operacional e manutenção contínua desse regime frente a perturbações. Até o momento, sistemas computacionais operam majoritariamente de forma episódica, com estados que se sucedem sem preservar identidade temporal interna. Eles calculam no tempo, mas não se organizam temporalmente. Outro ponto fundamental desenvolvido pela TNT diz respeito aos estados limite da consciência. Situações como coma profundo, estados vegetativos, anestesia geral ou certas crises neurológicas não são tratadas como apagamentos misteriosos da mente. Na TNT,
elas correspondem a falhas específicas na sustentação do operador reflexivo. A coerência ainda pode existir localmente, mas já não converge para um regime idempotente. Isso explica por que a perda da consciência pode ser abrupta, enquanto a recuperação, quando possível, tende a ser gradual. Reconstruir coerência reflexiva é estruturalmente mais difícil do que interrompê-la. A teoria também oferece uma leitura elegante para experiências subjetivas extremas, como a sensação de dissolução do eu, estados meditativos profundos ou experiências de quase morte. Em todos esses casos, o que se altera não é a realidade externa, mas a configuração interna da coerência temporal. O domínio nodal consciente pode se expandir, se rarefazer ou perder seus limites habituais, produzindo experiências profundamente distintas, sem que seja necessário invocar qualquer ruptura das leis físicas. A experiência acompanha fielmente a dinâmica da rede, ainda que, do ponto de vista do sujeito, ela pareça extraordinária. Do ponto de vista ontológico, a consequência mais profunda talvez seja esta: a consciência não ocupa um lugar privilegiado fora da natureza. Ela não é exceção, nem milagre, nem princípio fundamental adicional. Ela é tão somente um caso limite altamente organizado da própria dinâmica temporal, raro, frágil e precioso. O universo não precisa da consciência para existir, mas quando certas condições são satisfeitas, ele pode se organizar de modo a se experimentar localmente. Essa formulação evita tanto o reducionismo eliminativista quanto qualquer forma de espiritualismo disfarçado. Esse tipo de reducionismo não explica a consciência. Ele simplesmente declara irrelevante aquilo que precisa ser explicado. Na teoria do nó temporal, a consciência não é eliminada, nem rebaixada a um erro cognitivo. Ela é tratada como um fenômeno físico real, com condições bem definidas de possibilidade, embora não seja fundamental no sentido tradicional. O que a TNT elimina não é a consciência, mas a ideia de que ela exija um tipo especial de substância, de campo ou de exceção às leis físicas. A consciência é rara, frágil e altamente organizada, mas tão real quanto qualquer outro regime estrutural da rede temporal. Isso conduz a uma formulação ontológica mais precisa. A consciência é um caso limite da dinâmica temporal, no qual a coerência se torna integrada, reflexiva e autossustentada. O universo não precisa da consciência para existir, mas quando certas condições são satisfeitas, ele pode se organizar de modo a se experimentar localmente. Não há aqui nem negação da experiência, nem misticismo disfarçado. Apenas a afirmação de que a experiência é um fenômeno estrutural, não um fundamento último. Há, neste ponto da teoria, uma correspondência notável que merece ser explicitada com cuidado, porque ela revela a elegância interna da teoria do nó temporal. Aquilo que chamamos de realidade física, espaço, objetos, causalidade, continuidade, é, segundo a TNT, o resultado de uma projeção estável da rede temporal quando certos regimes de coerência são atingidos. Do mesmo modo, aquilo que chamamos de experiência consciente, presença, identidade, tempo vivido, é o resultado de uma projeção estável da rede corporal, com destaque para o cérebro, quando essa rede atinge regimes suficientemente integrados e reflexivos. Em ambos os casos, não estamos diante de algo adicionado ao mundo, mas de uma forma organizada de manifestação de uma estrutura subjacente. Essa simetria é profunda. A realidade não é uma coleção de coisas dadas, mas uma projeção consistente da rede temporal quando observada a partir de certos filtros de estabilidade. A consciência, por sua vez,
não é um observador externo dessa realidade, mas uma projeção interna produzida quando a rede corporal se organiza de modo a refletir sobre a própria dinâmica. O mundo aparece porque o tempo se projeta. A experiência aparece porque o corpo, enquanto rede dinâmica, projeta sobre si mesmo a própria organização temporal que sustenta sua estabilidade. Em ambos os casos, projeção não significa ilusão, mas condição de manifestabilidade. Isso permite compreender por que a consciência parece habitar a realidade de forma tão íntima e, ao mesmo tempo, tão enigmática. Não se trata de dois domínios independentes tentando se comunicar, mente de um lado, mundo do outro. Trata-se de dois níveis de projeção da mesma ontologia temporal, operando em escalas e regimes distintos. A realidade externa é a projeção da rede quando vista de fora. A consciência é a projeção da rede quando ela se fecha reflexivamente em um domínio corporal capaz de sustentar identidade. O espelho não é perfeito, mas a correspondência estrutural é inequívoca. Nessa leitura, o cérebro, ou de forma mais ampla, o corpo inteiro enquanto rede integrada, não contém a consciência, assim como o espaço não contém a realidade no sentido clássico. Ambos são interfaces projetivas, regiões onde a coerência se torna suficientemente estável para que algo apareça. O mundo aparece como mundo. A experiência aparece como experiência. Não por acaso, quando a projeção da rede temporal falha, a realidade se torna incoerente. E quando a projeção da rede corporal falha, a consciência se dissolve. A simetria é estrutural, não metafórica. O estudante sagaz já deve ter percebido que há uma consequência conceitual de grande alcance. A consciência não é um acidente estranho em um universo indiferente, nem um privilégio metafísico inexplicável. Ela é o reflexo interno do mesmo princípio que torna o mundo observável. A capacidade do tempo de se organizar, se estabilizar e, em certos regimes raros, se reconhecer. A realidade é o tempo projetado como mundo. A consciência é o tempo projetado como experiência. E compreender essa correspondência é talvez o passo mais próximo que já demos de reconciliar, sem reduções grosseiras, aquilo que somos com aquilo que existe. Por fim, encerramos a aula 51 com uma inversão conceitual poderosa. Não é a consciência que observa o tempo passando, é o tempo que, em certos regimes de coerência reflexiva, passa a se organizar como observação, continuidade e identidade. A consciência, na teoria do nó temporal, não é o ponto de partida da realidade, mas um de seus estados mais sofisticados. Compreendê-la é compreender até onde o tempo pode se estruturar sem deixar de ser físico, e até onde a física pode ir sem deixar de ser ontologia. Se você se interessa por esse tema, se inscreva em nosso canal e siga com a gente para acompanhar o desenvolvimento dessa fascinante teoria. Ficamos por aqui. Até a próxima aula. Quando eu acordei, houve um desvio mínimo, tão pequeno que ninguém viu. Mas o eixo do dia se moveu por um fio. Não foi ruído, nem ruptura, foi uma leve inclinação na arquitetura do mundo. A superfície seguia intacta, mas por dentro a ordem perdeu o centro. Eu estava onde sempre estive, mas a medição já era outra. Como se o mesmo lugar tivesse trocado a posição. Não houve anúncio, nem aviso sonoro, só uma mudança de densidade no modo como eu demoro. E então eu respirei. Quando o mundo muda de ângulo, nada precisa sumir. O que era linha reta
começa a se esvair. O pensamento parecia sólido, mas era só linhas invisíveis, e nelas o improvável respirava desejos possíveis. Não é crise, nem êxtase, é só um instante revelando que nunca houve fundamento. A forma que me sustenta não é fixa, é ritmo, e o ritmo nunca repete o mesmo abismo. Eu realmente acordei quando o mundo muda de ângulo. A lógica não some, ela aprende um outro nome. Quando o mundo muda de ângulo, eu me movo também. Sou curva que descobre a geometria do além. Essa canção acontece no intervalo da escuta. O que você entende é só a borda da conduta. O sentido não está no verso, está na inclinação entre o que você chama de mundo e o que vibra em percepção. Não há dentro, não há fora, só um ponto que respira e se reorganiza agora. Quando o mundo muda de ângulo, eu não tento conter. O extraordinário começa quando eu paro de me defender. Quando o mundo muda de ângulo, o comum revela o véu, e o infinito se apresenta como detalhe do céu. Nada caiu, nada brilhou, mas algo sutil se deslocou. E nesse deslocamento, sem drama e sem sinal, o essencial deixou de ser conceito e virou real. E agora, só agora, estamos realmente juntos.